Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre VBA e filtro avançado. Eu já tinha gravado, na aula 88, um conteúdo sobre filtro avançado. E aí eu recebi algumas dúvidas nesse período, já faz muito tempo aliás, sobre algumas outras questões a respeito do filtro avançado, inclusive sobre datas, um comentário recente em que um dos seguidores comentou como fazer o filtro de datas. Se eu não me engano, o filtro avançado tinha um probleminha no VBA em que ele não reconhecia o padrão dia, mês e ano no formato tradicional. Se você estiver com esse problema, então converta a data para texto para fazer aí a aplicação do filtro avançado. E se eu não me engano, tinha ainda que aplicar em outro padrão, eu não lembro se era mês, dia e ano, eu não lembro, pois eu tenho apenas o Microsoft 365 na minha máquina e não consigo fazer os testes. Se você tiver dificuldades com o filtro de datas, filtro avançado, então deixe seus comentários que eu vou ver se eu gravo uma aula específica instalando uma versão anterior do Excel aqui na minha máquina. O que eu vou fazer nesta aula é justamente mostrar para vocês como fazer a aplicação desse conceito aqui. Esse campo data de cadastro é novo, eu não havia colocado anteriormente na aula 88. Então, por exemplo, o filtro avançado dinâmico, onde toda vez que houver um evento change na minha planilha, os dados serão filtrados. Produto, eu posso colocar aqui papel, pressionar o Enter, que imediatamente todos os dados que tenham a palavra papel sejam filtrados. Eu posso também colocar aqui o estado, quero filtrar tudo que for do estado de São Paulo. Como também posso combinar os filtros, veja só, São Paulo, eu vou colocar aqui o produto teste 02. Então vou colocar aqui teste 2, vou dar um Enter e você vai ver que apenas o filtro com aqueles dois critérios da minha busca foram selecionados. E também há o terceiro, que é a data de cadastro. Então eu quero pegar aqui tudo que foi cadastrado no dia 1º de maio de 2020. Ao pressionar o Enter, você vai ver que o filtro avançado vai ser aplicado automaticamente. Esse tipo de situação é muito útil e muito comum quando você tem análises ou planilhas de análises para fazer, onde o usuário, não usando a segmentação de dados, pode usar recursos nativos do próprio Excel para fazer esses filtros. Vamos lá, então agora eu preparei uma aula que você vai poder depois de alguns dias fazer o download aqui no meu blog, lá no meu site, no www.alessandrotrovato.com.br. Aqui eu tenho o mesmo conteúdo da aula, só que ele está totalmente em branco e nós vamos automatizá-lo. Vamos começar pressionando então Alt F11 na nossa planilha 231 VBA aula, nós vamos entrar no VBA Editor. E eu gostaria então de programar aqui um evento, então nós vamos criar um código para a nossa planilha. Para fazer isso, toda vez que houver uma alteração na minha planilha, eu vou poder alterá-la. Você pode, inclusive, começar o código por aqui, botão direito. Você pode colocar aqui, exibir código. E a partir desse código, nós vamos colocar na nossa worksheet, vamos trocar aqui o evento para change. Cuidado que não é o selection change, é o evento change. Nós vamos apagar essa sub anterior, que foi inserida, e nós vamos colocar aqui os nossos códigos. Você vai perceber que o código é muito simples, então nós vamos começar definindo uma variável aqui do tipo range para poder manipular as informações do filtro e din cell, que vai ser aí outra variável do tipo range que nós vamos manipular. Nós vamos começar definindo a nossa variável RNG como sheets, banco de dados, ou melhor, vamos ver aqui, vamos dar um nome para a nossa planilha, vamos voltar aqui para o nosso ambiente. Veja que ele está aqui em dados em branco. Vou utilizar o mesmo nome original. Sheets, dados em branco, ponto range. Agora eu vou colocar aqui a região do nosso filtro. Se nós analisarmos aqui na nossa planilha, a região vai de C2 até G3. Eu vou fixar esse código, pois como ele não está preenchido, no change ele pode considerar esses valores como em branco e não acabar não aplicando o nosso filtro. Então eu vou colocar aqui a nossa região fixa, mas você pode também automatizar esse processo para que a sua região seja dinâmica. Então for each, ou seja, para cada célula na minha faixa de células, então esse é um for next que vai percorrer cada célula da nossa planilha de filtros. E aí, na nossa planilha de filtros, o que nós vamos fazer? Se agora nós vamos utilizar aqui o uso de um objeto que é passado como parâmetro na nossa função, que é aqui o target, que é uma faixa de células. O target, ele vai ser, então, vamos lá, if target.address. Então, se o endereço for igual ao endereço que nós estamos filtrando, ou seja, se nós estamos
Acessando, ele vai fazer algumas ações. Acho que eu escrevi errado aqui, cell.address. Nossa, eu tô... Aqui deu certo, cell.address. Agora sim. Então, nós vamos colocar aqui o nosso endif. Se a nossa célula ela for igual àquela célula que nós estamos percorrendo da nossa faixa de valores, deixa eu interromper aqui inclusive, né? Nós vamos definir aqui essa nossa variável. Olha, ele está considerando o evento, ele está executando, pois ele considera que a nossa planilha está sendo alterada. Nós vamos continuar aqui, deixa eu voltar para a minha planilha. Veja que eu mudei aqui, acabei arrastando sem querer, por isso que ele entrou no modo de execução. Vamos lá. Application.enableEvents igual a false. Esse application.enableEvents ele faz com que a rotina do change pare de ser executadas e outras chamadas da planilha também sejam interrompidas. Com isso eu consigo aplicar o meu filtro aqui sem fazer com que essa minha planilha volte a chamar o evento change a cada alteração das células. E aí nós vamos fazer assim, range, onde começam os nossos dados, A5, ponto, current region, ou seja, ele vai pegar todas as células da região corrente e nós vamos ativar aqui o Advanced Filter. Qual vai ser o meu primeiro argumento, que é o action? Então vou colocar aqui a action, vai ser dois pontos igual, nós vamos fazer aqui um XL Filter in place. Eu poderia fazer isso também colocando essa cópia em outros lugares, mas eu vou colocar aqui no próprio local. Vírgula, criteria, né? Criteria range, ou seja, qual é a faixa de critérios desse meu filtro avançado? Vai ser igual à nossa faixa de valores RNG, vírgula. E tem mais uma cláusula no filtro que, se você se recorda, é se eu quero filtrar valores únicos. Está aqui como false, porque eu não quero filtrar valores únicos. Se eu quisesse, então, um distinct nos nossos dados, eu colocaria aqui para true. Ativando o nosso evento, está pronto a nossa rotina. Aqui no nosso for next, eu vou apenas colocar o next cell e a nossa rotina está preparada. Vou depurar, vou compilar para ver se tem algum erro de digitação. Tem aqui, ó, variável não definida. Eu digitei errado aqui, RNG. Agora sim, depurar, por isso que é sempre importante depurar o seu código. Está pronto. Agora, vamos testar. Eu vou fechar o meu código VBA e vou colocar aqui como estado São Paulo. Vou dar um Enter. O evento change foi chamado e a partir do evento change todo o estado com a sigla SP foi alterada. Se eu colocar aqui BA, ele vai também alterar todos os estados para a Bahia. E na data, será que funciona? Então vamos lá, data de cadastro 0706/2020. Ao pressionar o Enter, você vai ver que a minha data de cadastro será selecionada. Vou apagar. Um detalhe importante, eu gostaria de filtrar os itens, os produtos com a palavra cores. Se nós digitarmos aqui cores e pressionarmos o Enter, você vai ver que ele não vai conseguir encontrar. Mas nós podemos utilizar também aqui os caracteres coringas. Então, por exemplo, asterisco, cores, asteriscos. Ele vai procurar a palavra cores em qualquer ponto da nossa frase. Se eu quiser apenas no final, eu poderia substituir por apenas isto aqui, terminando em cores, e aí você vai ver que todos eles têm essa nomenclatura. Eu poderia procurar palavras também que comecem com lápis, mas podem terminar, ou giz, e terminem com qualquer formato. Poderíamos usar o nosso filtro como giz, asterisco, e todos os giz, né, as palavras começando com giz também seriam filtradas. Isso serve para qualquer campo de texto. Ao apagar, você vai ver que os nossos dados voltaram a ser preenchidos adequadamente. Quero combinar mais de um produto? Então vamos lá. Eu quero digitar aqui estojo, então eu quero todos os estojos, só que eu quero isso exclusivo da cidade de Ponta Grossa. Então eu vou escrever aqui em cidade, Ponta Grossa. Vou pressionar o Enter e você vai ver que apenas um registro, que é a combinação dos fatores aqui do nosso filtro, será exibida. Se eu colocar agora aqui, por exemplo, São Paulo, você vai ver que nenhum resultado será exibido, justamente pois nós não temos um filtro com os 3 critérios. Se eu apagar a palavra Ponta Grossa, nós vamos visualizar cidades que possuem o estojo, né, cadastrado para venda. Perceba então que o filtro avançado pode nos ajudar nessas situações. Caso você tenha problemas com o filtro avançado, então reforço.
Se você não consegue fazer, por exemplo, com datas ou está tendo algum outro tipo de erro, coloque aqui nos comentários. Assim que eu conseguir, dou uma olhada e tento gravar um novo vídeo para vocês. O filtro avançado ele é um recurso bem interessante. Na aula 88 tem outras dicas a respeito disso. E você vai encontrar também aulas específicas sem VBA em que eu explico como você pode utilizar o filtro convencional ou o filtro avançado nas suas planilhas. Espero que tenha gostado dessa aula. Grande abraço. Nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá!